O lançamento do comitê aconteceu na sede de um dos sindicatos que apoia o movimento. O evento foi organizado pela Sociedade Árabe Palestina do Rio Grande do Sul, SOPAL, e pelo Sebrapaz RS. Fátima Ali, da SOPAL, fez um resgate histórico da situação dos palestinos desde 1947. A resolução do Conselho de Segurança da ONU criou 2 estados soberanos e independentes. O Estado de Israel, para abrigar os judeus espalhados pela Europa e Estados Unidos, e o Estado da Palestina, para formalizar o já existente para os árabes que habitavam a região há milhares de anos. Para os representantes das 2 comunidades envolvidas, a ONU deve atuar para que o conflito tenha um fim. A ONU, na realidade, ela foi responsável pela criação do Estado de Israel. E ela criou um Estado inexistente dentro de uma civilização que tinha cidades, tinha propriedades, tinha famílias ocupando toda a Palestina. Então eles não têm moral nesse momento. O moral deles, se eles tiverem moral, que devem encontrar solução imediatamente, encontrar final desse conflito. Enfraquecer os grupos terroristas seria um caminho para a paz. Essa é a única maneira de desarmar os senhores da guerra. Mas para isso, a ONU e a comunidade internacional precisa apoiar os palestinos que querem acabar com o terrorismo. O conflito entre Israel e Palestina recomeçou em dezembro com o rompimento do cessar-fogo pelo Hamas, que lançou mísseis contra Israel. A ofensiva israelense aconteceu no dia seguinte, com bombardeios à faixa de Gaza. Os ataques terrestres começaram em 3 de janeiro, com a invasão do território palestino por forças de Israel. Em 8 de janeiro, o Líbano entra no conflito, disparando foguetes atingindo o norte de Israel, que revida com bombardeios ao país. Os foguetes do Hamas chegam pela primeira vez a mais de 45 quilômetros da faixa de Gaza. No início desta semana, as forças aérea e naval israelenses bombardearam uma dezena de alvos em Gaza. Conforme o comunicado do exército israelense, o ataque foi a armazéns de armas e a túneis subterrâneos que ligam a região ao Egito. O Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino deve fazer manifestações pelo fim do conflito na faixa de Gaza. Conforme a presidente da SOPAL, está acontecendo um genocídio na Palestina. Dentro do direito internacional, quando se fala de genocídio, diz que sempre que ocorrer o assassinato, a ocupação, a tortura de qualquer civil, de qualquer povo, isso é um genocídio. Hoje o que nós temos na faixa de Gaza é o 4º maior exército do mundo, o exército de Israel, massacrando o povo de Gaza, que não possui um exército para se defender. Então nós não temos uma guerra naquela área, e sim um genocídio, uma limpeza étnica. Gaúcha e filha de palestinos, Fátima Ali ainda tem parentes na região do conflito e relata as dificuldades para manter contato com a família que mora na Palestina. Essa semana a gente já teve um pouco de dificuldade de conversar com eles, né? Até a semana passada a gente vinha falando normalmente. Representantes de sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos e parlamentares apoiaram a retomada do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Para a deputada federal Manuela Dávila, a pressão política deve ser usada para a libertação da Palestina. Primeiro é pressionar para que o governo brasileiro tenha posições avançadas com relação ao tema da Palestina e a libertação do povo palestino. Segundo é nos somarmos aos movimentos sociais, aos palestinos, aqueles que lutam para que esse povo tenha o direito de construir seu Estado, tenha o direito de viver em paz, tenha o direito de trabalhar, de construir suas famílias numa Palestina livre e com paz. Sexta-feira é o dia sagrado dos muçulmanos. Na mesquita do Centro Islâmico de Porto Alegre, dezenas de pessoas se reuniram para orar pelo povo da Palestina e pedir pela paz na faixa de Gaza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mesmo
em Porto Alegre, na mesquita, mulher não entra sem véu e deve ficar em local diferente do ocupado pelos homens. Com o corpo curvado, eles fazem uma das 5 orações diárias voltados para o leste em direção à Meca. No Brasil, há 9 meses, a refugiada palestina Hannah Jabali saiu de Gaza quando a situação ainda era estável. Ela conta que a vida sempre foi difícil e que sempre há famílias destruídas pelo conflito na cidade. Que o sofrimento lá é geral, assim, então não tem uma casa onde não houve um bombardeio, não houve uma matança, cada casa tem uma história triste para contar. Hannah, o marido e 2 filhos moram em Sapucaia, na região metropolitana de Porto Alegre. Para a refugiada, o povo tem sido receptivo, mas a incerteza pelo fim do conflito e a falta de visão de um futuro no Brasil gera insegurança. Ela disse que gosta de se dar muito bem com o povo, achou o povo bem receptivo, só que ela disse que como ela está numa situação assim incerta, se ela vai ficar ou não vai ficar, né? Então eles ficam assim meio saber se, então não é uma coisa normal, então, sabe? Conforme dados da Sociedade Árabe Palestina, em todo o mundo o número de palestinos chega a 9 milhões. Aqui no Rio Grande do Sul, dados não oficiais mostram que esse número chega a 25 mil. Uma passeata organizada pelo Centro Islâmico de Porto Alegre marcou um movimento em solidariedade ao povo palestino. Assassinos e viva a luta do povo palestino! Puxe Israel! Assassinos e viva a luta do povo palestino! Para o presidente da Federação das Associações Árabe-Palestinas do Brasil, a sociedade deve se unir e condenar os ataques. Ele convoca a todos para o lançamento oficial do comitê na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Decidimos pelo lançamento do comitê no dia 13, às 10 horas da manhã, num ato solene na Assembleia Legislativa. Estamos convocando aí a toda a comunidade gaúcha que se faça presente nesse evento para que a gente possa reforçar a posição brasileira, né, de condenar os ataques em Gaza e condenar toda a barbárie que está sendo feita na Palestina. No Parlamento Gaúcho, o deputado Ronaldo Zucchi, que esteve há 2 anos em Gaza, afirma que a comunidade internacional deve pressionar para que aconteça o cessar-fogo. Mas penso que nesse momento o exército israelense deveria ser mais pressionado, porque nós temos 700 vítimas de palestinos e 2 soldados israelenses. É uma luta desigual, eu conheço, estive lá, testemunhei, sei o que é o poderio bélico do exército israelense e da precariedade com que o povo palestino se organiza e reage às ações do exército israelense.